E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta. Vou falar com vocês sobre a pensão por morte. Como ficou a pensão por morte após a reforma da Previdência? A pensão por morte foi um dos benefícios que mais sofreu mudanças depois da reforma da Emenda Constitucional 103, que foi feita em dezembro de 2019. Você sabe que foi cortada de 100% para 60%, né? Foi dramático o corte feito pela reforma aos beneficiários da pensão. Ou seja, a pessoa que contribuiu a vida toda com o INSS para se aposentou, casou, teve seus filhos, muito bem, no meio do caminho, faleceu, deixou a esposa ou viúvo com os filhos para criar, as contas continuaram a mesma, mas o governo decidiu que depois que o cara morre, ele tem que receber metade. Não diminuindo metade da conta de luz, nem metade da conta de água, nem metade de nada, só metade do que ele ganhava. Só que as despesas dele continuam a mesma, ele continua, só não tem ele em casa, ou ela, mas tem os filhos, tem a despesa que ele tinha na casa antes dele falecer, ou dela falecer. Continuam as mesmas despesas. Ou ainda para piorar um pouco, atualmente elas dobraram, né? Graças aí aos diversos impostos e aumentos que o governo vem impondo sobre os alimentos, a luz, a água e etc. e tal. Os impostos, né? IPTU, por exemplo, material escolar, colégio. Então, quem mais foi prejudicado na reforma foi o pensionista ou a pensionista, ou a pensão por morte em regra geral, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês aqui como ela era antes da reforma e que ela teve algumas modificações antes da reforma, como vocês estão vendo aqui, tá? É o artigo 75. Mostrar antes aqui para vocês o seguinte: projeto de lei 338/24, que é do deputado Vicentinho, que pede para se alterar o artigo 75 da lei 8.213 de julho de 91, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social para tratar sobre o valor mensal da pensão por morte. E aí eu quero votar, essa projeto está na CEPASF, Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Está com o relator já, que é o deputado Remy Soares, do PP do Maranhão, que já foi dado data para poder apresentar emendas, já venceu o prazo, inclusive. O Congresso encerrou as atividades no dia 16 de julho, para o recesso parlamentar, né? E retorna 1º de agosto. Então já foi aqui encerrado, mas não foi marcado data para poder apresentar o relatório, por enquanto, no projeto de lei. Temos que aguardar o retorno aí do recesso. No dia 4/6, encerrou o prazo das emendas, tá? Dado pelo relator, para emendas aditivas e supressivas. E não foram apresentadas emendas. Isso é um bom sinal, tá? Mas tem que ser colocado para ser lido o relatório pelo relator assim que voltar do recesso. E eu quero voltar aqui onde eu estava com vocês. O artigo 75 da Lei 8.213 de 91, que é a Lei da Previdência Social, ela fala o seguinte: o valor da pensão por morte será o valor da pensão por morte será A, constituído de uma parcela relativa à família de 80% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou a que teria direito se estivesse aposentado na data do seu falecimento, mais tantas parcelas de 10% do valor da mesma aposentadoria de quantas foram os seus dependentes até o máximo de 2. Aí foi riscado e se deu uma letra B, 100% com o salário do salário do benefício ou do salário de contribuição vigente no dia do acidente ou que for mais vantajoso com falecimento, consequência de acidente do trabalho. E, por fim, o valor mensal da pensão por morte, incluindo a decorrente do acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, observados os dispositivos da seção 3ª, especialmente no artigo 33 desta lei. Redação dada pela Lei 9.032 de 95.
E a redação final ficou assim. Isso antes da reforma, tá, gente? O valor mensal da pensão por morte será de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o dispositivo no artigo 33 desta lei. Redação dada pela Lei 9.528 de 97. Tá? Mas aí nós tivemos a reforma da Previdência, certo? E vamos entrar aqui no que diz como ficou a reforma da Previdência. A dependência de primeira classe, que são o cônjuge de pessoa casada em cartório ou companheiro. Aqui a jurisprudência entende que seja a união estável, tanto hétero quanto homoafetiva. O filho menor de 21 anos, não emancipado de qualquer condição, aqui pouco importa se ele é ou não capaz para o trabalho. E, por fim, o filho maior de 21 anos que apresente uma incapacidade grave, seja alta de ordem física, intelectual ou mental. Preciso te alertar que a pensão por morte para os filhos até 21 anos de idade não pode ser estendida até 24 anos pelo fato dele estar cursando uma universidade. Na pensão alimentícia, isso é capaz, é possível, mas não na pensão por morte, ok? Os dependentes de segundo grau. Aqui temos, no caso de não ter esposa nem filhos, teremos os pais do falecido. Nesse caso, a dependência econômica não é presumida, devendo ser comprovada no caso concreto. Basicamente, é preciso provar que o filho segurado, falecido, era o apoio da família, que morava junto com os pais e que pagava as contas da casa. Enfim, que os ganhos do filho falecido eram importantes para o sustento da família. Dependente de terceira classe. Aqui temos irmãos do falecido. Por ser irmão menor de 21 anos, não emancipado de qualquer condição, ou se maior de 21 anos, com uma incapacidade grave, que seja física, mental ou intelectual, né? Mesmo caso lá de cima. Mas aqui, no caso, são os irmãos. Isso quando já perdeu os pais, já perdeu a mulher e os filhos, ou não tinha mulher e filhos, então sobrou só os irmãos. Aqui embaixo é importante lembrar o que eu já falei, né? É importante lembrar aqui que, segundo a legislação previdenciária, uma classe de dependência exclui a outra. Ou seja, se tiver cônjuge e filhos, pai não tem direito e irmão não tem direito. Básico, né? Então não preciso ler o resto. Como ficou depois da reforma? Ficou desse jeito aqui, ó, né? Ficou hoje. Ela era de 100%, tá certo? 100% do valor das contribuições, como eu li para você lá atrás no artigo 75, que é o que pede o projeto do Vicentinho, que volte a ser 100%. Conforme a nova regra, o valor da pensão por morte será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria que o falecido recebia ou que teria direito se fosse aposentado ou por invalidez na data do óbito. Será acrescido a esse valor ainda uma cota de 10% por dependente. E aí eu vou lembrar vocês que cônjuge, além de ser direto 50% dela, ela é dependente. Será acrescido a esse valor ainda uma cota de 10% por dependente, até o limite de 100%, ou seja, a esposa e mais 4 filhos, menores de 21 anos, para poder voltar a ser o 100%. Lembrando que quando eles completam 21 anos, volta ela a receber só 60% da pensão. Tá certo? Não está certo, está totalmente errado. Por isso que a gente pede ao deputado Vicentinho que vá à tribuna e rogue a seus pares, né, ou aos deputados federais, e votem a favor desse projeto de lei que ele está colocando, projeto de lei 338/24, no seu mérito, para voltar o artigo 75 ao que era antes da reforma da Emenda Constitucional 103, reforma da Previdência de 2019, dezembro de 2019. Assim, voltariam os pensionistas e as pensionistas a terem direito a 100% do valor da contribuição que foi efetiva, era direito do aposentado que faleceu, tá certo? Esse é o direito que está sendo roubado por essa reforma monstruosa. Então, precisamos do apoio de todos vocês. Cobrem dos membros da CEPASF
e apoiem o relatório aí do Remi Soares, do PP do Maranhão, votado agora a primeira comissão a CEPASF, depois tem mais 2 comissões para passar, isso na Câmara, depois tem que ir para o Senado. Então temos que correr com isso aí, né? Ver se esse ano ainda vai para o Senado e aprova para poder ir para a sanção. Eu sei que nós vamos ter resistência do governo aí, porque eles não querem pagar, não querem ter gastos, querem tirar de quem? Sempre dos mais pobres, dos mais carentes, né? Esse é o governo do povo, que tira do pobre para dar para o mais rico. É o contrário, né? Tinha que tirar do rico para dar para o pobre. E aqui está sendo do mais pobre, porque pô, a esposa perdeu o marido, vivia com 3 mil reais. As contas da casa eram 3.500, já não tinham condições de pagar. O marido morre, o governo corta, ela passa a receber 1.500, pô. Tem dó, né? Quer dizer, agora tem que arrumar 2.000 vezes 500 para poder pagar as contas de casa. O marido morreu, mas as contas não morreram com ele, continuam lá para ela pagar. É um absurdo isso. Isso tem que ser mudado. E eu conto com a ajuda de todos vocês. Então, por favor, vão lá e liguem para os deputados da CEPASF, depois do regresso do recesso parlamentar, e cobrem para que eles apoiem o projeto de lei 338/24. Posso contar com você, né? Eu sei que posso. Então, espero vocês após o recesso ligando. E hoje temos uma live com o pai da 8949, da 5332, às 20 horas. Eu espero vocês lá, tá ok? Um beijo do Caco, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. I wish I knew.